voz no rádio. Conexão Prudente. Olá, bom dia, Presidente Prudente, bom dia a toda a região. São 11 horas e 7 minutos. A partir de agora nós vamos juntos até às 12 horas com o programa Conexão Prudente. Você ouviu o Hélio Casimiro aí com o seu programa desde as 8 horas da manhã, trazendo entretenimento, trazendo muita música para você, informação. Enfim, o Hélio Casimiro já está deitando o cabelo e nós vamos ficar aqui até às 12 horas. Neste momento a temperatura é de 27 graus, a máxima poderá chegar a 23 graus, segundo o Climatempo. E temos uma possibilidade, mesmo que remota, de termos chuva no período da tarde. Mas sabe como é que é as previsões do tempo. Bom dia, Jonatas Caetano. Muito bom dia, Joilton Carlos. Um abraço para você, bom dia, amigo ouvinte. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Como você ressaltou, hoje, quinta-feira, também conhecido como véspera de sexta-feira, viu, Joilton? Chegando e, na verdade, finalzão de semana e sábado, feriado, né? Apesar que o comércio de Presidente Prudente vai funcionar até as 15 horas no sábado, e mais feriadão aí, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora, para os católicos, né? Está comemorando essa data tão especial. Também está conosco aqui a Bia, a Yelo, que é a nossa produtora, que está aqui conosco também no programa. Vamos às manchetes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Em Paracaima, venezuelanos só querem chinelos e roupas limpas no Dia das Crianças. Ibama diz que manchas de óleo já atingem 139 locais no Nordeste. Câmara e Senado têm acordo para dividir royalties do pré-sal. Bens apreendidos com traficantes podem ser vendidos de imediato. Briga por impedimento pode fortalecer a reeleição de Trump. Réu em 2 ações penais. Michel Temer recebe autorização do TRF2 para viajar ao exterior. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Conexão Prudente, que já está no ar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. São 11 horas e 10 minutos, nós estamos acompanhando nos últimos dias aí as informações e antes de ontem, na terça-feira, saiu uma matéria veiculada no portal Prudentino, assinada pelo jornalista Rogério Mative, dizendo do descontentamento do Isaac Silva, que é vereador aqui em Presidente Prudente. Ele foi pré-candidato a prefeito na última eleição pelo PSDB, acabou não dando certo, foi uma convenção muito tumultuada e mudada depois, a convenção, eu estava lá acompanhando, e muitas coisas por detrás daquela convenção do PSDB acabou acontecendo depois, e o Isaac Silva não foi candidato a prefeito e sequer a vice, porque havia uma possibilidade dele ser candidato a vice numa chapa com o Agripino Lima, que acabou sendo candidato, mas havia essa possibilidade que não acabou consolidando naquela eleição. O Isaac foi candidato a vereador e ganhou a eleição para vereador. Acontece que há uma intenção do vereador Isaac Silva de ser candidato, ou pelo menos ele é pré-candidato a prefeito pelo PSDB. E existe a possibilidade do prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, se filiar ao PSDB. Estava agendado para o dia 3, foi adiado, mas parece que é inevitável a ida de Nelson Bugalho para o PSDB. E o Isaac Silva estaria descontente com essa situação, já que ele está no partido e seria um nome a ser apontado para ser candidato a prefeito em Presidente Prudente. Ele concedeu uma entrevista para o Rogério Mative, nesse sentido, e ontem o José Vaz Avancini, o Avancini, como é conhecido em Presidente Prudente, ele acabou respondendo, até com um tom que um pouco irônico, as declarações do Isaac Silva, dizendo que tem muito mimimi, para quem não conhece essa gíria, é muita falação e pouca ação, segundo o Avancini. O Avancini fez essas declarações, disse que o Isaac nunca consolidou uma candidatura, não se preparou para isso, não tinha caixa, não tinha grupo e tal, e tudo isso foi revelado aí e aos bastidores da política de Presidente Prudente, principalmente no PSDB. A grande questão que fica agora, qual que será a situação do Isaac Silva? Será que ele tem
espaço no PSDB o suficiente para continuar no partido? Será que neste momento o Isaac Silva já estaria indo para outro partido, já que esse espaço ele não tem mais no partido? Porque já ficou bem claro que o Isaac não é um nome para ser candidato a prefeito, independentemente do Nelson Bugalho ir para o partido ou não para ser candidato à reeleição pelo PSDB, no caso, estando filiado no PSDB. Então, será que o Isaac Silva teria, dentro do PSDB, condições para continuar no partido? Ele saindo, será que outros vereadores do PSDB sairiam também? Porque todo mundo sabe que o Nathanael Gonzaga é muito ligado ao Isaac Silva. O Mauro Neves é declarado oposição ao atual prefeito, sendo do PSDB. E esta filiação do Nelson Bugalho iria interferir na saída desses 3 vereadores do PSDB? Vamos aguardar os próximos dias para que a gente possa saber o que realmente vai acontecer. Então, qual que será a situação? Como que vai ficar o PSDB na Câmara Municipal? É o partido que tem aí esses vereadores e poderia, são 4 vereadores no total, que o quarto seria o Bozo, que no caso ele é suplente, mas está no lugar do Rogério Galindo. Então, ficaria só com o Wellington Bozo como vereador. No caso, o vereador titular é o Rogério Galindo e o Bozo é aí o vereador suplente que está no mandato. Então, e é o líder do governo na Câmara Municipal. Então, ficaria ele sozinho, isolado do PSDB na Câmara Municipal? Não sabemos. Vamos esperar o que os próximos dias reserva, o que o próximo capítulo vai trazer desta história que se desenhou nos últimos dias aqui em Presidente Prudente. O fato é que está muito bem claro para todos que a atual direção do PSDB, com a Vancini, o Mauro Bragato, parece que o Isaac não é persona não grata dentro do partido. Isso está bem claro. Para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. E diante deste quadro desenhado do Nelson Bugalho indo para o PSDB, as coisas que estão acontecendo nos bastidores, nas questões aí de justiça, de condenações que estão acontecendo, que está bem claro também essas questões aí. Será que o ex-prefeito Milton Carlos de Melo Tupã teria condições, estaria apto para poder votar e ser votado? Será que ele vai estar inelegível na próxima eleição? Quem que ele apontaria como candidato ou candidata? Há uma conversa nos bastidores que a Renata Mello, esposa do Tupã, poderia ser um plano B ou até mesmo uma consolidação de uma candidatura, quem sabe de um apoio ao deputado estadual Ed Thomas, né? Para ele ser o candidato, ou o Demerson Dias ser o candidato a vice da Renata. Tudo isso não é nada oficial, são conversas de bastidores. E temos aí o Fábio Sato, que está no MDB agora, que poderia ser candidato do PMDB, aliás, do MDB, né? E assim por diante. Aí vamos esperar. O Paulo Lima também disse que é candidato, mas eu acredito que não vai ser, porque talvez a esposa não deixe ele ser candidato, né? Vamos ver qual que vai ser a situação. Mas, de qualquer forma, estamos esperando os próximos capítulos da eleição que vai acontecer aqui em Presidente Prudente. Uma outra situação, antes de irmos para a primeira matéria, que está aqui na nossa pauta. Hoje de manhã, nós entrevistamos o secretário de Desenvolvimento do Interior, Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli. O Marco Vignoli, nós fizemos uma crítica aqui a respeito dos corpos, a liberação de corpos aqui em Presidente Prudente, no Instituto Médico Legal de Presidente Prudente, que fica anexo ao Hospital Regional. E há uma demora muito grande da liberação, 10, 12 horas, 13 horas. E nós fizemos uma crítica aqui para saber as providências. E o secretário Marco Vignoli, para quem não ouviu hoje o Jornal da Manhã aqui na Prudente AM na 101 FM, ele disse que até o início do ano de 2020, ou seja, janeiro, no mais tardar fevereiro, essa situação estará resolvida em Presidente Prudente. Existe uma pessoa que é concursada, que está se preparando para, de fato, fazer o trabalho de médico legista para a liberação mais rápida dos corpos, né? Mas a questão é a seguinte, uma médica só daria conta de tudo isso? Porque muitas pessoas morrem em Presidente Prudente e toda a região todos os dias. Então vamos esperar para ver
e vamos cobrar aqui do governo, mas pelo menos uma resposta foi dada pelo Marco Vignoli hoje de manhã, e eu fiquei convencido de que o governo do estado de São Paulo vai tomar uma providência e as pessoas não ficarão à mercê da sorte, num momento tão difícil que é a perda de um ente querido, de um amigo, de um parente, perder um pai, perder uma mãe, um irmão, não é? Eu já perdi vários parentes e a gente sabe que o momento de dor é complicado, é um momento complicado. E no caso o Estado pode colaborar um pouquinho para amenizar esta dor, não é? Isso só Deus que pode confortar o coração das pessoas, mas amenizar o governo tem que fazer a sua parte, tá certo? 11h18 em Pacaraima, esse é um nome indígena, né? Pacaraima, venezuelanos, olha que coisa, gente, só querem chinelos e roupas limpas no Dia das Crianças. Vamos à matéria. Conexão Prudente. O Dia das Crianças se aproxima e no alojamento BV8 da Operação Acolhida em Pacaraima, Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, o pedido número 1 dos pequenos não são brinquedos caros, mas chinelos. O venezuelano Diego Hernandes, de 10 anos, explica. Quando as crianças não têm roupas limpas, se sentem tristes. Não temos chola, às vezes decimos quero chola, quero roupa para ser um niño limpio. Quando os niños não têm roupa, eles se sentem tristes. Diego é uma das 10.000 crianças venezuelanas que chegaram ao país nos últimos anos, de acordo com estimativas do Unicef. O tenente-coronel Barcelos, coordenador da Operação Acolhida em Pacaraima, explica que muitas vezes elas chegam com necessidades básicas a serem supridas. O estado emocional, elas às vezes chegam sem entender o que está acontecendo, né? Realmente a gente vê que as crianças chegam, para elas, criança, né? Então tudo novo, tudo diferente. O que a gente vê, às vezes, são crianças com poucas roupas, né? E a grande necessidade de coisas básicas para crianças, tipo fralda. A Operação Acolhida, comandada pelas Forças Armadas Brasileiras, com o apoio das agências da ONU, recebe os imigrantes e encaminha os trâmites legais para os pedidos de residência ou de refúgio no país. Todos os dias, cerca de 500 pessoas cruzam a fronteira. É lá também que o Unicef mantém espaços para atender essas crianças. A professora Sorimar Tremária explica a importância desse acolhimento. Nosso espaço é chamado por nossa equipe como o espaço da alegria. É porque as crianças esquecem toda a realidade da Venezuela e ao chegar aqui é outro mundo. Só um cor e um papel dá a diferença para eles, porque eles nos falam para nós, tia, é difícil procurar uma folha para escrever na Venezuela e você dá para nós folha, fazemos atividade, tarefa, coisa que na Venezuela não se faz porque é muito caro um lápis. A Acnur, Agência da ONU para Refugiados, é uma das organizações que atuam junto ao Exército no apoio aos imigrantes. As crianças são um grupo populacional que necessita de maior atenção, como destaca a chefe de Relações Institucionais da Acnur, Thaís Menezes. Essas pessoas foram deslocadas e de suas residências, então tem todo o impacto desse deslocamento, a chegada num outro lugar, às vezes a vida num abrigo que também é muito distinta da realidade em que essas crianças estavam vivendo lá na Venezuela. Isso tudo tem feito com que esse processo tenha um impacto muito forte nas crianças e, sem dúvida, as crianças têm sido um grupo populacional com o qual a gente tem se preocupado bastante, porque as questões de falta de tratamento e alimentação têm um impacto diferenciado nas crianças. Fugindo da dura vida em um abrigo, o projeto Canarinhos da Amazônia oferece a mais de 100 crianças venezuelanas de 4 a 16 anos refeições diárias e atividades culturais. Elas formam um coral comandado pela maestrina Miriam Bloss. Eles chegam sem esperança, eles chegam como se... E agora, né? Para criança é mais fácil fingir, mas quando começa a fome, bate o desespero na mãe, não sabe o que fazer. Então, muitas crianças na rua. Isso nos levou a abrir a Casa da Música. E a música é esse instrumento lindo, esse instrumento de harmonia, esse instrumento que conduz esse processo. Crianças que estão bem alimentadas e crianças que já podem voltar a sonhar com um futuro para o nosso planeta.
De Pacaraima, Roraima, para a Rádio Nacional, Amanda Seglinski. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Quando temos alguém em um país que quer se perpetuar no poder, o que acontece é isso. O Hugo Chávez, ele fez uma política, daquela política paternalista que queriam implantar aqui no Brasil. E a gasolina na Venezuela, ela custava menos que R$1, enquanto no mundo inteiro custava aí 3,50, lá custava 80, 90 centavos o litro de gasolina, e gasolina pura. Para se ter uma ideia, as pessoas desperdiçavam gasolina lá. Isso só para a pessoa ter uma ideia de como era lá. E existia aquela política paternalista de tirar dos ricos e dar para os pobres. E todo governo, ele tem que ter um equilíbrio entre os ricos e pobres, para que as pessoas pobres possam ter, no pobre que eu digo na questão financeira, na questão monetária, que elas tenham condições de sobreviver dignamente, possam ter um trabalho para viver dignamente e um salário digno para que isto tudo possa acontecer. Por outro lado, as pessoas que têm posses, que têm o dinheiro para poder gerar empregos, também precisam ter condições para que possam ter lucro dentro de um padrão de respeito ao trabalhador e que possa também pagar esse salário digno a esses trabalhadores. Agora, a política lá atrás implantada pelo Hugo Chávez, que foi uma política errada nesse sentido, paternalista, de tirar dos ricos para dar para os pobres, acabou criando uma desigualdade desumana na Venezuela, e muitas pessoas de lá fogem, principalmente aqui para o Brasil e outros países, para procurar melhor condição de vida. E a gente vê essas crianças pedindo apenas um chinelo, né? Pedindo apenas um chinelo, porque elas estão descalças, desnutridas, mendigando um pedaço de pão. É isso que essas crianças querem. Para quem viveu uma condição de vida ruim quando criança, sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe? Uma criança querer apenas um brinquedinho, querer apenas um chinelo por estar descalça para não furar o pé, sabe? Isso é de cortar o coração. Então a gente vê muitas crianças aí pedindo um iPhone de 5, 6 mil reais, que os pais às vezes não têm condições de comprar. Pense muito bem na situação dessas pessoas, Jonatas. É verdade, Ailton Carlos. E você comentou bem a situação do desperdício que se ocorria na Venezuela. E nós vemos as políticas que foram, como você bem colocou, que tentaram implantar aqui no Brasil, de inflar o Estado e se perpetuar no poder. Só para ter uma noção, Joilton, nós temos os ministérios aqui no Brasil, e na Venezuela existem os ministérios e os vice-ministérios. Inclusive, lá existe o vice-ministério da Suprema Felicidade Social do Povo. Para vocês verem, né? Como é uma questão lá da Venezuela que a gente não consegue entender. Sabe, o presidente está lá, sabe, querendo continuar no poder. A maioria da população não quer ele no poder. E as mudanças precisam ser implantadas na Venezuela, porque nós estamos tratando aqui de casos aí de que as pessoas estão sofrendo. A população da Venezuela está sofrendo. Então precisa ter uma política de equilíbrio, porque a Venezuela é uma grande produtora de combustível no mundo, uma grande produtora, e não pode ficar sofrendo as sanções econômicas que estão impostas à Venezuela por causa de uma política de um presidente que quer continuar se perpetuando no poder como Hugo Chávez queria ficar. Isso é lamentável, viu, Jonatas? É triste porque no final de tudo, nós vemos a Venezuela, a Coreia do Norte, a Albânia e tantos outros países que seguem esse modelo de governo ditatorial. Quem paga é o povo. Infelizmente. Porque os governantes que estão cada vez mais ricos deste país e o povo que morre de fome, que, como nós ouvimos aqui na reportagem, a criança falando que é um absurdo de caro você comprar um lápis na Venezuela. Um lápis, Um lápis, que é um básico, né? É o básico. É o básico. Para que a pessoa possa aprender a ler e escrever. No caso, escrever. Bom, gente, olha, você pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais.
no 99633-3398, 99633-3398, pelo Facebook também, você pode entrar em contato conosco, só colocar Prudente AM que você vai nos encontrar, ou até mesmo pelo portal aqui, pelo portal da Prudente AM, prudenteam.com.br, ou no app, no Radiosnet, você vai lá e encontra, coloca Prudente AM 1070, que você vai nos encontrar lá, você pode nos ouvir pelas redes sociais, tá bom? Lembrando que o Bruno Malula estará aqui amanhã de volta, apresentando o programa. Amanhã é sexta-feira, sábado, vamos ter o feriado. E ele volta amanhã a apresentar o programa normalmente, tá bom? Vamos ao intervalo comercial, já já a gente volta. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Guerreiro Empreendimentos, Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Prudente AM. Conexão Prudente. Vamos lá, gente, são 11 horas mais 30 minutos, 11h30. O Ibama diz que manchas de óleo já atingem 139 locais no Nordeste brasileiro. Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O número de locais atingidos por manchas de óleo no Nordeste chegou a 139 nesta quarta-feira, segundo um balanço divulgado pelo Ibama. No total, os 9 estados estão sendo afetados pelo problema: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esse último decretou situação de emergência. Durante uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente na Câmara dos Deputados, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o óleo muito provavelmente está vindo da Venezuela. Esse incidente do litoral demonstra a importância justamente de um licenciamento, de um modelo e de um sistema que seja de contenção de danos bastante eficiente. Esse petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica. As investigações da Petrobras dizem que seriam cerca de 500 barris de petróleo e que ele parece estar sendo liberado aos poucos. Segundo o presidente da empresa, já foram recolhidas mais de 130 toneladas de resíduo oleoso de praias. As manchas começaram a aparecer entre o fim de agosto e o início de setembro. No último sábado, o presidente Jair Bolsonaro determinou uma investigação sobre as origens do óleo.
Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. É muito rico aqui o nosso Nordeste brasileiro, eu digo na questão de praias, né? E as nossas praias são muito visitadas. E é lamentável que tudo isso esteja acontecendo com esse vazamento deste óleo. E são toneladas que são retiradas todos os dias de óleo das nossas praias. Esperamos que os responsáveis sejam punidos, porque é lamentável, porque deveria ter, no caso desse vazamento, que a gente ainda não tem ao 100% do que realmente aconteceu, 100% ainda não existe, mas poderia ter sido feita uma prevenção, se possível, né? Os técnicos terem trabalhado, mas é lamentável. Agora, uma outra questão é sobre o pré-sal. O pré-sal foi descoberto e o Brasil muito rico também nessa questão do pré-sal. E é muito dinheiro envolvido na produção do pré-sal. E foi aprovado na Câmara dos Deputados em primeiro e segundo turno e depois em primeiro turno no Senado a reforma da Previdência. Só que os senadores e deputados, em comum acordo, resolveram para variar, como diz aqui o Jonatas, dizer o seguinte: olha, nós só vamos votar em segundo turno definitivamente aprovar a reforma da Previdência, para depois levar para a sanção do presidente, se ter aqui uma divisão aqui do nosso jeito, do nosso jeitão, não do jeito do presidente da República, mas do nosso jeitão aqui de dividir as coisas. E a Câmara e o Senado entraram num acordo para dividir os royalties do pré-sal, viu, Jonathan? A questão que fica é, será que uma parte dos royalties do pré-sal vão pro fundão eleitoral, Joilton? Então, vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver, né? Então, a grande questão alguém tá levando alguma nessa, né? Com certeza. Pessoal, porque é o seguinte, a grande verdade, os municípios que deveriam ter uma atenção maior. Vou aqui usar mais uma vez uma frase que eu tenho sempre usado aqui, uma frase do Franco Montoro. O cidadão vive no município, ele não vive na União e não vive no Estado, apesar do município estar nesses dois entes da federação. Mas é o município, porque principalmente nos municípios pequenos, que é a grande maioria dos municípios aqui da nossa região, quando a pessoa tem um problema de saúde, precisa de uma ambulância para deslocar para outra cidade, eles vão recorrer ao prefeito, recorrer ao vereador, porque está bem próximo dele. Uma cidade igual a Presidente Prudente, acredito que 99,9% das pessoas não sabem sequer onde mora o prefeito no seu lugar. Mas nas outras cidades, todo mundo sabe onde mora o prefeito e as pessoas vão recorrer aos prefeitos e também aos vereadores. Então, por isso que os municípios deveriam ter uma distribuição maior de todo o bolo tributário, de uma forma geral, que não é feito. Mas vamos à matéria do Yuri Hudson para que a gente possa falar mais sobre este assunto. Conexão Prudente. Câmara e Senado podem ter chegado a um acordo para colocar fim na disputa bilionária pelos royalties do mega leilão dos campos de pré-sal. A divisão dos recursos gerou polêmica no Congresso. O Senado havia definido que estados e municípios teriam direito a 15% do valor total do leilão cada um. O rateio entre os entes seria com base nos termos do Fundo de Participação dos Estados e no dos municípios. Este modelo reduziu os valores a receber de municípios do Sudeste e do Sul do país. Para validar este modelo, os deputados decidiram então subir o percentual dos prefeitos para 20% e reduzir dos estados para 10%, o que não agradou ao Senado Federal. Agora, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, anunciou um acordo para a partilha dos royalties com base no Fundo de Participação dos Estados e também na Lei Candir. Além disso, permitiu que os valores que entrarão nos cofres de estados e municípios sejam usados para quitar dívidas. Os recursos que forem transferidos aos estados brasileiros terão que ser utilizados para o equilíbrio das contas previdenciárias e, na sequência, para investimentos
e para também honrar os pagamentos de precatórios de pessoas físicas. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a proposta foi a melhor saída e garante que estados e municípios recebam os recursos assim que houver o mega leilão. Acho que só tem uma pequena polêmica, mas nada no foco principal, nada mexendo nos 15%, nada mexendo na regra de 2/3 FPE, 1/3 Lei Candir e FEX, nada disso. Eu acho que isso está resolvido para os estados. Tem uma pequena polêmica em relação ao município, que a gente está conversando com os líderes para ver qual é o melhor encaminhamento. O mega leilão das áreas de pré-sal está previsto para o dia 4 de novembro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. E tomara que todo esse dinheiro realmente seja revertido, porque o pré-sal é uma grande riqueza para todos nós brasileiros. Aliás, o Brasil é um país muito rico em todas as questões. Se você for falar de turismo no Brasil, você tem as nossas praias, nós temos as grandes cidades como São Paulo, temos o Rio de Janeiro que também tem praia, né? Mas temos Curitiba, muitas cidades que são cidades turísticas, temos o turismo de negócios, temos o turismo que pode ser explorado em todos os estados brasileiros e o turismo pode trazer muitos empregos e muitas riquezas para o Brasil, além do que já traz. Mas nós temos aqui uma grande produção de carne, do boi que é engordado aqui no Brasil, frango, porcos, produção agrícola de uma forma geral. Nós produzimos aqui algodão, produzimos milho, feijão, soja. Temos uma alta produção aqui no Brasil, cana-de-açúcar para a produção do etanol. Só que, infelizmente, nós não temos alguém competente o bastante para ver toda esta riqueza que nós somos capazes de produzir. E, infelizmente, boa parte de tudo isso fica na corrupção. E tudo isso deveria ter uma política, de pensar na frente do Brasil, pensar na frente para o nosso futuro, para que tudo isso pudesse ser revertido para todos nós brasileiros, para diminuir a desigualdade entre as pessoas. Mas infelizmente a gente não vê isto, mesmo num governo que a gente julga que tem sido um governo sério até agora, que tem pretensões futuras para o Brasil, mas tomara que o atual governo tenha um entendimento nesse sentido, de fazer reverter todas as nossas riquezas para quem de fato merece, o povo brasileiro. Só isso que nós almejamos. Vamos a mais um intervalo, Jonathan? São 11 horas e 40 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os bens apreendidos com traficantes, que podem ser vendidos de imediato. Já a gente vai trazer essa matéria aqui com Lucas Leão. Conexão Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente Região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Guerreiro Empreendimentos, Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente.
Conexão Prudente. Conexão Prudente. Ó, isso daí. Agora são 11 horas e 42 minutos. O Lucas Leon traz a matéria. Bens apreendidos com traficantes podem ser vendidos de imediato. Conexão Prudente. O Senado Federal aprovou o projeto que antecipa a possibilidade de vender os bens apreendidos com traficantes. A nova regra permite que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, venda esses bens antes do término do processo criminal. Agora, a proposta segue para a sanção presidencial. O projeto foi proposto pelo governo federal por meio de medida provisória. O texto havia sido aprovado na Câmara no início deste mês e estabelece que o juiz pode determinar às secretarias de Fazenda e aos órgãos de controle de aeronaves, embarcações e veículos que liberem o bem para ser leiloado. 20% a 40% do dinheiro arrecadado com as vendas serão enviados aos estados e Distrito Federal. Outros 40% ficam com as polícias federal e rodoviária federal. Ainda é permitida a doação desses bens para entidades ou órgãos públicos ligados à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, como secretarias de segurança estaduais, polícias e casas de recuperação de usuários de drogas. Segundo o Ministério da Justiça, existem atualmente 30 mil bens que estão à disposição da União, aguardando destinação após serem apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas. Além desses bens, a pasta ainda estima que existam outros 50 mil que aguardam o término do processo criminal para serem leiloados. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, tomara que realmente isso aconteça, né? Porque até vai coibir um pouco esse tipo de crime aqui no Brasil. E às vezes tem carretas, ônibus, os veículos, né? Até casa, né? Com traficante e tal. Esses bens aí ficaria muito bem aí com os municípios, realmente com os estados, dividir para quem de fato merece. Então, e só que precisa chegar aos traficantes, né? A esses bens. Tem muitas pessoas aí que sequer aparecem como traficantes e tal. Então, aumentar o poder da polícia. E o mais importante, né? Que o pessoal lá do Supremo entenda de que as leis precisam ser aplicadas nesse país. De repente a pessoa tem um bom advogado e consegue responder o crime em liberdade, às vezes foge do país, enfim. Então, tudo isso tem que ser respeitado na questão de lei aqui no Brasil. Esperamos que realmente isso se consolide no nosso país, não é mesmo, Jonathan? Porque precisamos a aplicabilidade da lei, no caso das prisões, que realmente as pessoas cumpram suas penas. Isso é uma grande verdade. Como você falou, tem que chegar aos grandes traficantes também, né, Joilton? É todo um sistema, né, que se exige que seja cumprido a lei. Porque é muito fácil prender o traficante, ele acumulou os bens e os bens ficam para ele posteriormente, assim que ele sair da cadeia, se ele for preso também, né? Porque quando chega no Supremo, o Supremo dá uma canetada, ele responde em liberdade, tem os embargos dos embargos, os embargos dos embargos dos embargos dos embargos, e assim vai passando o tempo e o processo prescreve também, porque aqui é Brasil, né? Infelizmente. É claro que a polícia tem trabalhado, os juízes têm punido, a gente sabe disso, mas essa questão dos bens, né, ser vendido de imediato é bom, também não fica acumulando aí, né, nos pátios, aí que às vezes demora muito tempo para fazer esses leilões, para serem vendidos, e de repente nem consegue mais, porque no caso de residências, por exemplo, que são feitas apreensões e essas residências ficam à mercê, as pessoas vão lá, saqueiam essas residências e depois perde todo o valor. Então, fazendo de imediato, já pelo menos consegue reverter esse dinheiro para aquilo que realmente é necessário no nosso país. Bom, e lá nos Estados Unidos, o pessoal está lá numa briga também, porque no ano que vem tem eleição para presidente. E daí o Trump, que é meio doidão mesmo, ele é meio doido mesmo, ele é meio louco, e ele tem algumas decisões que ele faz e tal,
E daí ele pediu para investigar, mas não pediu, o concorrente dele, os filhos do concorrente, e isso está causando lá, quem sabe, o impedimento do presidente Trump, né, ô Jonathan? Aqui no Brasil, quando você manda investigar alguém, você ganha um espaço no Fantástico para falar mal daquele que você investigou, né? No caso é o Intercept aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos a coisa é bem diferente daqui. Mas, segundo a informação que nós vamos trazer agora, tudo isso pode fortalecer a reeleição do atual presidente dos Estados Unidos. Vamos à matéria. Só que diga-se de passagem, Hilton, tem maioria no Senado americano também, né? Também. E eu não acredito que ele vai ser afastado, sofrer o impedimento aí de continuar como presidente da República e corre o risco de ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Vamos à matéria. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O presidente americano Donald Trump parece disposto a dificultar a investigação para o processo de impeachment comandado pelos democratas no Congresso americano. Ele impediu que o embaixador dos Estados Unidos da União Europeia, Gordon Sondland, prestasse um depoimento ao Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, que deveria ter acontecido nesta terça-feira. Vamos então conversar com a correspondente em Washington, Lígia Howland. Olá, Lígia. O que o desenrolar dos fatos aí nos mostra sobre a estratégia dos republicanos e dos democratas quanto a esse controverso processo de impeachment? A Casa Branca está, sem dúvida, seguindo a estratégia costumeira de Trump, que é de revidar com o máximo de força quem ataca o presidente, sem hesitar em escalar a disputa, causando ainda mais manchetes e chamando atenção para o caso. Um exemplo disso é que, mesmo com a acusação de ter pressionado o governo ucraniano a investigar Joe Biden, o pré-candidato democrata à presidência e vice de Barack Obama, na sexta passada, Trump pediu publicamente que a China fizesse o mesmo. O governo chinês já declarou que não investigaria Biden. Trump certamente já sabia que essa seria a resposta da China, o que indica que ele fez o pedido só para jogar ainda mais lama sobre o nome do seu rival. Ainda nessa terça, a Casa Branca enviou uma carta à líder da Câmara, Nancy Pelosi, informando que não iria cooperar com a investigação, chamando a investigação de inválida. E, no geral, os republicanos continuam a desafiar os democratas a fazer uma votação para o processo de impeachment. Os democratas, por enquanto, dizem que vão mesmo em frente com o impeachment e falam que não é necessário ter uma votação, embora essa seja uma tradição em processo de impeachment no Congresso americano. Lígia, o que se sabe sobre o informante que trouxe à tona essa conversa telefônica de Trump com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pedindo que o vice de Obama e o filho dele, Hunter Biden, fossem investigados por suposta corrupção? Apesar de, na teoria, haver garantias de que os informantes manterão seu anonimato, é pouco provável que, nesse caso, a identidade do informante não seja mais cedo ou mais tarde divulgada. Os democratas querem tomar medidas extraordinárias para impedir que a identidade do informante seja revelada pelos republicanos, sugerindo que o testemunho do informante seja feito de um local desconhecido, sem a participação dos republicanos. O senador republicano Lindsey Graham, um dos fiéis defensores de Trump, já disse que vai expor informantes anônimos caso os democratas insistam em um impeachment. O que já se sabe é que o ou a informante é um agente da CIA e eleitor registrado com o Partido Democrata. Além disso, agora se sabe que durante seu testemunho na semana passada, o inspetor-geral da Comunidade de Inteligência, Michael Atkinson, disse que o informante já havia trabalhado com um dos pré-candidatos democratas à eleição presidencial de 2020. Isso, sem dúvida, vai ser bastante explorado pelos republicanos. Os democratas dizem que possivelmente também vão contar com o depoimento de um segundo informante que teria informações de primeira mão sobre a conversa entre Trump e Zelensky e as medidas depois tomadas para esconder tal conversa. Como é que esse processo de impeachment vai afetar a campanha e as eleições presidenciais de 2020, Lígia? Olha, é claro que os democratas estão apostando que um processo de impeachment, mesmo que não afaste Trump da Casa Branca, o que é muito improvável, pois para isso acontecer é preciso que o Senado vote a favor da remoção do presidente e os republicanos tenham a maioria do Senado, ainda assim prejudica a campanha de Trump para sua reeleição em 2020. E a animosidade entre os dois partidos é tão grande em Washington que, mesmo que um processo de impeachment apenas resulte numa mancha no legado de Trump, isso já daria uma certa satisfação aos democratas, que não se conformam em ter perdido a Casa Branca depois de 8 anos do governo Obama.
Mas essa é uma aposta arriscada, pois Trump gosta de uma briga e isso pode fazer com que seus eleitores fiquem mais empolgados ainda em 2020. A campanha de Trump, aliás, já está recebendo contribuições recordes, com 125 milhões de dólares só no terceiro trimestre deste ano. Nenhum dos pré-candidatos democratas chegam perto disso. Mas o processo de impeachment tem tido cada vez mais apoio da população em geral, segundo as pesquisas. Muito obrigada, Lígia Howland, correspondente da RFI em Washington. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, já falamos já sobre essa questão do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump. Ele mesmo. Ele, grande presidente. Cada um no seu lugar tem direito aos seus meio que loucos, né? Guardadas as devidas proporções, o professor Agripino Lima tinha umas loucuras e isso fez dele um mito aqui em Presidente Prudente. Ele fechava lá, uma vez a Graziela Fernandes, Graziela Fernandes, estávamos entrevistando o Agripino, e a Graziela deu na cabeça de falar que o pessoal do Sem Terra estava vindo para Presidente Prudente, aqui nesse microfone mesmo. E o Agripino falou, estão vindo? Então vou lá fechar a cidade. Já reuniu todo mundo, pegou as máquinas da prefeitura, montou o gabinete lá na ponte do Rio Santo Anastácio, na rodovia Assis Chateaubriand, divisa Presidente Prudente com Pirapozinho, né? E foi lá e não deixou, ficou lá 3 dias lá, igual um doido, parecia um pimentão vermelho por causa do sol e tudo. Daí o governador, à época, era o Geraldo Alckmin, ele mandou uma autorização através do comandante da polícia, falou, pode prender, porque se ele não sair da rua, da rodovia, prende ele. Daí o pessoal inventou lá uma insolação que deu no professor Agripino e tirou ele de lá, tava o Padilha, todo o pessoal, e acabou tirando o Manfrim, todo aquele pessoal que estava na assessoria do Agripino, acabou tirando ele, daí a rodovia foi desbloqueada, mas ele conseguiu ser notícia no Brasil inteiro, bloqueando a rodovia. Ninguém passava, viu? Mas não passava de jeito nenhum. O Agripino, meio doidão mesmo, ele ficou lá e impediu mesmo do Sem Terra. Isso foi bastante notório. Então, fez o professor Agripino Lima, não só por esse fato, mas muitas coisas que ele fez aqui, fez dele um mito por causa disso, tá? Do jeito dele de fazer as coisas. Como foi o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros tinha essas loucuras e tudo, e o presidente dos Estados Unidos a mesma coisa, né? Tem umas coisas que ele faz lá que é meio coisa de doido, de colocar lá, fazer um muro e para poder o pessoal do México não passar para os Estados Unidos. Então ele tem essas loucuras dele lá e faz isso dele também para os eleitores dele, um mito também nos Estados Unidos. Vamos à última matéria? É só aqui no Brasil mesmo, viu? Réu em 2 ações penais. O ex-presidente Michel Temer recebe autorização do TRF2 para viajar ao exterior. Fabiana Sampaio tem informação. Conexão Prudente. O ex-presidente Michel Temer foi autorizado a viajar para a Inglaterra entre os dias 13 e 18 deste mês. Por 2 votos a 1, em sessão realizada nesta quarta-feira, a primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o liminar do pedido de habeas corpus da defesa, autorizando a viagem de Temer, que é réu por corrupção em 2 ações penais. O ex-presidente da República foi convidado a participar de palestra na renomada Universidade Britânica Oxford Union. O desembargador e relator Ivan Atier, que tinha concedido a liminar, manteve o voto favorável e foi acompanhado pelo colega Paulo Espírito Santo. O voto contrário à viagem veio do desembargador Abel Gomes. Em parecer proferido na sessão desta quarta-feira, o Ministério Público se posicionou contrário à liberação da viagem. O argumento é que a medida só seria cabível em situação de força maior ou necessidade. O procurador regional da República, Carlos Aguiar, afirmou que respeita a decisão do tribunal, mas avaliou que a autorização dada pelo TRF2 não é razoável à condição de réu do ex-presidente. Nossa posição é que, de fato, nesses casos não deveria haver o deferimento, porque, volto a dizer, é um acusado submetido a medidas constritivas, não está preso por uma decisão liminar do STJ. Essa decisão foi substituída por outras condições cautelares. Então, a nosso ver, isso
não é compatível com o tipo de pedido que foi feito aqui. Mas respeitamos o ponto de vista do tribunal. O advogado de Temer, Eduardo Carnelós, disse que a autorização para o seu cliente viajar ao exterior atende a normas constitucionais, já que o ex-presidente continua na condição de inocente até que haja decisão condenatória que não caiba mais recurso. Carnelós negou que a autorização representa um privilégio. O próprio desembargador Paulo Espírito Santo citou casos de outros acusados, até já condenados em primeira instância, que não era o ex-presidente Michel Temer, e para quem ele, eminente desembargador Paulo Espírito Santo, deferiu autorização para viajar para o exterior. Então, isto não é um privilégio. Eu preciso dizer isto. Não é o primeiro caso de autorização concedida para viagem. A decisão da primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região coloca um ponto final na polêmica que começou em 19 de setembro, quando o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, negou a autorização da viagem. Na ocasião, o magistrado alegou que a condição do ex-presidente Michel Temer é incompatível com a liberação para se ausentar do país por conta de um evento acadêmico, já que ele é acusado em 2 ações penais por atos de corrupção. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Conexão Prudente. Conexão Prudente. É isso aí, gente. São 11 horas e 58 minutos. Michel Temer, que já foi preso daí devido às liminares, aos bons advogados que ele tem, as decisões do Supremo, acaba tendo aí as condições de ficar respondendo o processo em liberdade. Claro que, esgotadas todas as probabilidades, né, no caso de defesa, e depois de um julgamento correto, daí sim pode cumprir a punição, no caso se comprovar todas as coisas que são acusado o Michel Temer. Muitas coisas obscuras aconteceram e vamos esperar para ver qual será o desfecho. Mas tudo isso pode ser mudado pelo Supremo, como está sendo mudado, principalmente na questão da Operação Lava Jato. Jonatas, vamos embora? Vamos embora, Joilton, por hoje é só. Por hoje é só. Obrigado, viu, Jonatas? Um abraço, Joilton. Amanhã o Bruno tá aí, tá? Pode ficar tranquilo. Amanhã nós estamos de volta a partir das 7 horas da manhã também, né? Também. Bia, obrigado, Bia, pela produção. Está chegando o Luiz Semensati, o amiguinho está chegando aqui também, toda a equipe do Luiz Semensati, para falar aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que começou ontem com a derrota do Palmeiras e hoje prossegue aí, tem Corinthians, tem Flamengo. Hoje o Flamengo vai perder, o Corinthians vai ganhar e o Corinthians vai chegar bem próximo aí do título, viu? Eu ainda estou confiante ainda, eu sou palmeirense, mas confio fielmente que o Corinthians vai ser campeão esse ano, tá bom? Bom, chegou o Semensati aqui, um forte abraço, uma boa tarde e até lá. Conexão Prudente.